nome é Oliana Cardoso, sou graduanda do curso de Agronomia pela Universidade Federal de Minas Gerais. Participo do grupo PET Agronomia. A entrevistada do nosso podcast de hoje será a professora Leidivan Almeida Frazão, que possui sua graduação de Engenharia Agronômica pela Universidade Federal de São Carlos, mestrado em Ciências Químicas da Natureza e no Ambiente, doutorado em Ciências Solo e Nutrição de Plantas. Tem experiência em manejo e dinâmica de matéria orgânica do solo em sistemas agrícolas, pecuários e florestais, atuando principalmente nos seguintes temas: carbono e nitrogênio do solo, atributos microbiológicos do solo, qualidade do solo, sequestro de carbono do solo e sistemas integrados de produção. Professora Leidivan, poderia explicar, por gentileza, o que é o sequestro de carbono no solo? Olá, eu agradeço pela oportunidade de estar conversando aqui com vocês sobre um tema bastante atual e de grande importância, sobretudo quando pensamos nas sustentabilidades dos ecossistemas naturais e também em sistemas agrícolas e de manejo de forma geral. Bem, em relação ao sequestro de carbono, é um conceito amplo, né, é bastante abrangente. Quando a gente fala sequestro, a gente imagina o termo aprisionamento de carbono. O que seria isso? Quando você está trabalhando dentro de um ambiente, seja ele natural ou seja ele manejado, existe a possibilidade de você aportar carbono ao solo. Como que isso é feito? Via degradação, decomposição e posterior umificação dessa matéria orgânica que é adicionada ao solo, via técnicas de manejo. Quanto mais conservacionista for esse manejo, mais matéria orgânica é aportada ao solo e como o carbono é o constituinte principal dessa matéria orgânica, obviamente que, dado esse manejo mais conservacionista, a gente vai conseguindo incrementar carbono ao longo do tempo. Então, uma primeira parte que é importante de se falar é que há primeiramente esse incremento de carbono ao longo do tempo, a gente faz esse cálculo das taxas de acúmulo ao longo do tempo, e quando você quer fazer esse balanço, é sempre importante ter uma área de referência. Essa área de referência pode ser uma vegetação nativa ou pode ser uma área já cultivada que esteja em algum processo de degradação, como por exemplo uma pastagem degradada. Incrementou o sistema novo de manejo, um sistema mais conservacionista, você começa a avaliar esse carbono. E aí, com o tempo desse manejo que é adicionado ao solo, você pode fazer essa taxa de acúmulo anual, a partir do momento que você faz o cálculo do estoque, que é a determinação do percentual de carbono presente no solo. Considerando também a densidade e a camada de solo amostrado, você pode fazer isso nas camadas superficiais ou até 1 metro de profundidade, por exemplo, você tem o estoque de carbono presente. Quando você divide esse estoque de carbono presente pelo tempo de implantação daquele sistema de manejo, você tem a taxa de acúmulo anual. Pois bem, essa é a primeira parte. A segunda parte que deve ser considerada quando você considera o sequestro de carbono de um determinado sistema é o quanto de carbono vai ser emitido para a atmosfera em função desses manejos que você vai estar incrementando ao solo. Como é que você tem essa emissão de carbono para a atmosfera? É via mineralização dessa matéria orgânica. Então, quando você adiciona um resíduo, parte vai ser decomposto, vai ser mineralizado e esse carbono que vai ser transformado na forma de CO2, ele vai ser emitido. Então, quando você quer falar de sequestro, você tem que fazer esse balanço, não só o quanto que é acumulado no solo ao longo do tempo, mas também aquilo que vai estar sendo emitido ao longo desse tempo que você está manejando. Mais especificamente em relação ao sequestro, você também leva em consideração outros gases que são potencialmente aquecedores da atmosfera, eles fazem parte dos gases do efeito estufa, que é, além do CO2, o dióxido de carbono, o metano, e também o óxido nitroso, que é proveniente muito pelas condições onde você aplica fertilizante no solo, após a aplicação dos fertilizantes no solo.
Então, todos esses gases eles têm um potencial de aquecimento global e com base nesse potencial de aquecimento global você faz a transformação de todas essas unidades em CO2 equivalente, ou seja, dióxido de carbono equivalente, e posteriormente em carbono equivalente. Feito todos esses cálculos, então você tem o total, né, de carbono equivalente emitido para a atmosfera. Pois bem, para que você tenha sequestro, você tem que fazer a subtração daquela taxa que você está acumulando ao solo ao longo do tempo, você precisa retirar esses gases transformados em carbono equivalente emitidos para a atmosfera. Então, fazendo o acúmulo menos a emissão transformada em carbono equivalente, você tem a taxa de sequestro. Para que de fato você tenha o aprisionamento desse carbono em determinado sistema que você está avaliando, esse valor tem que ser positivo, ou seja, o que você está aprisionando no solo tem que ser superior àquilo que está sendo emitido para a atmosfera via emissão de gases do efeito estufa. Tá joia? Qual o papel do cerrado no estoque de carbono atmosférico? Bem, essa sua pergunta é bastante interessante porque o cerrado ele é um bioma muito diverso, ou seja, existem várias fitofisionomias no bioma cerrado e uma diversidade de solos muito grande. Então, se a gente fosse pensar no balanço de carbono dentro do bioma cerrado, ele é muito variável em função das condições edafoclimáticas locais e, obviamente, em função dessas várias fitofisionomias existentes, né? Algumas delas possuem uma vegetação com uma estrutura muito mais robusta, o que incrementa mais carbono, e outras fitofisionomias, né? Existem algumas espécies vegetais que são menos propícias a esse estoque de carbono na vegetação aérea. E tudo que você tem acima do solo impacta o que você tem abaixo do solo também, porque a via principal de incorporação desse carbono é decomposição desse material vegetal e renovação desses sistemas radiculares presentes nos ambientes. Por que o cerrado é tão visado e tão estudado quando a gente pega esses estudos de sequestro de carbono? Porque é o bioma, hoje em dia, que tem grande ocupação pela agricultura, né? A conversão, a mudança de uso da terra no cerrado para a agricultura hoje é preponderante em quase todas as unidades da federação onde ele ocorre e com isso impacta diretamente nesse sequestro de carbono atmosférico, como você bem pontuou na sua questão. O que vale a pena a gente ressaltar aqui? As técnicas de manejo que você insere dentro de uma propriedade rural, ao fazer essa conversão da vegetação nativa para um ecossistema cultivado, né, seja ele florestal, seja ele com uma lavoura, ou seja ele com uma pastagem, um componente forrageiro, tem que ser muito bem planejado, porque essa biomassa que vai ser incrementada ao longo do tempo é que vai gerar, né, um novo equilíbrio e aporte de carbono ao longo do tempo. Então, sempre preza-se pela inserção de sistemas conservacionistas de manejo que possam aumentar essa matéria orgânica ao longo do tempo. É difícil chegar naqueles patamares iniciais que estão presentes na vegetação original do cerrado, mas alguns estudos comprovam que, se você fizer um manejo adequado, ao longo do tempo você pode sim chegar em níveis muito próximos àqueles existentes em cerrado, isso falando do compartimento solo, e dependendo da cultura que você insere, você pode até superar esses estoques de carbono originalmente presentes em solos com a vegetação nativa. É óbvio que quando você faz o balanço, você não fecha a conta, né? Porque quando você faz o balanço de carbono, você considera também o componente aéreo, ou seja, acima do presente, acima do solo. Então, quando você tem uma vegetação nativa original, a biomassa presente ali é muito grande e raramente um sistema de cultivo onde tem a exportação, né, dos grãos ou a exportação do próprio produto madeireiro, você vai conseguir estocar aquele carbono ali ao longo do tempo. Portanto, o que se preconiza? Nós precisamos, obviamente, de áreas para produção agrícola, mas já existem muitas áreas abertas, já existem áreas com potencial de recuperação porque já estão degradadas. O que se preconiza hoje em dia é a preservação desses ambientes que estão ainda intactos e inserir a agricultura em ambientes que já estão
já tiveram alguma atividade agrícola e que estão com baixa produtividade. Então, a palavra de ordem hoje em dia é fazer a recuperação desses ambientes que não estão muito bem manejados, fazer uma intensificação sustentável de modo que se consiga aumentar a produtividade dessas áreas sem precisar, de fato, fazer a abertura de novas áreas. Já está bem consolidada essa ideia e já é comprovado que o Brasil ele consegue suprir a demanda de produção de alimentos, sobretudo no Cerrado, sem precisar fazer a abertura de novas áreas. O que tem sido realizado e poderá ser feito para aumentar o potencial de sequestro de carbono nas florestas nativas e em sistemas integrados de produção? Em relação às áreas nativas, não manejadas, aquela vegetação primária que ainda está intacta, cai naquela questão que eu mencionei anteriormente, que é a manutenção dessas áreas ao longo do tempo, porque já está provado que nós não precisamos fazer a abertura de novas áreas para promover um aumento de produtividade nas nossas áreas agrícolas, tá? Então, via de regra, o que precisa ser adotado são os mecanismos, de fato, de preservação dessas áreas, evitando o desmatamento, a queima das florestas que vão emitir muito CO2 para a atmosfera. Então, preservando e mantendo esse equilíbrio dinâmico nesses ambientes florestais, obviamente que esse carbono ele vai estar protegido ao longo do tempo. Já em relação aos sistemas conservacionistas de manejo, os sistemas integrados de produção eles são muito interessantes sob o ponto de vista agronômico e também ambiental, porque ele promove uma intensificação mais sustentável desse uso do solo. Quando os sistemas foram preconizados, anteriormente falava-se muito primeiramente da integração lavoura-pecuária, hoje já tem as várias modalidades e arranjos possíveis de sistemas integrados de produção, e o mais complexo deles são os sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta. Você tem uma biodiversidade de culturas muito grandes, e óbvio que a escolha dessas culturas, dessas lavouras, dessas espécies forrageiras e desses componentes arbóreos é muito em função da região que você está trabalhando e também as condições de tecnologia existente dentro de cada propriedade rural. São sistemas que exigem um nível tecnológico realmente que garanta não só a implantação, mas a condução até a colheita dessas áreas que estão sendo produzidas. Mas com essa diversidade dentro do sistema, a gente tem conseguido, com os nossos estudos, comprovar que ao longo do tempo, essas áreas elas conseguem recuperar esse carbono anteriormente perdido para a atmosfera por meio dessas pastagens que estavam degradadas ou que estavam com baixa produtividade. Então, hoje a gente já tem vários estudos publicados, inclusive do nosso grupo de trabalho, que comprovam que quando você introduz um sistema integrado de produção e faz um manejo adequado da forma ambientalmente correta e pensando sobretudo no passo a passo da condução agronômica das culturas, cuidando também dos componentes florestais. E uma das coisas que eu sempre gosto de pincelar é qual vai ser a destinação dessa madeira que vai ser produzida dentro dessa área. Então, quando você tem uma destinação dessa madeira para móveis, para a indústria moveleira, quando você leva ela para a serraria, ou quando você faz a imobilização desse carbono, porque essa floresta está sendo plantada para fazer cercas ou moirões e não queimado, você tem um carbono que está ali imobilizado também. Além disso, por conta das espécies C4, de ciclo C4 que estão sendo ali produzidas, como, por exemplo, as pastagens, as do gênero Urocloa são, eu acho que é o gênero que tem maior cultivo dentro das áreas em sistemas integrados de produção, elas aportam muito carbono, sobretudo porque tem uma renovação do sistema radicular muito rápido e faz com que esse carbono seja aportado de forma muito dinâmica ao sistema. E as lavouras também, principalmente nos anos iniciais, que vêm contribuir com o aporte de resíduos também nessas áreas agrícolas. O que a gente consegue fazer em termos de balanço assim, dessas áreas que a gente avalia, e vários outros pesquisadores também avaliaram, é que esse manejo mais sustentável, ele traz não só
uma múltipla possibilidade de renda aos produtores quando eles adotam sistemas, porque você vai ter uma diversificação na produção, mas como também contribui com esse viés ambiental, que é a preservação desse carbono e o incremento ao longo do tempo. Então, os sistemas integrados de produção hoje são sistemas ditos ambientalmente mais corretos, porque eles têm esse viés do sequestro do carbono atmosférico, tanto no componente arbóreo do sistema, quanto no solo. Tá? Muito obrigada, espero que eu tenha esclarecido aí as questões levantadas. É com muita alegria e satisfação que agradeço à professora Ledivan Almeida Frazão, em nome do PET Agronomia, pela sua participação. Sigam as nossas redes sociais e acompanhem os nossos stories e publicações.